Hoje nós vamos ministrar uma palavra que eu dei o nome de Voltando ao Lugar da Honra. E nós vamos ler João 13, a partir do versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura e depois disso derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Simão Pedro respondeu: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Espírito Santo, obrigado por essa noite memorável. Obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos entrando para um portal, um início. O Senhor é o Deus do princípio, o Deus dos inícios. E hoje nós temos o privilégio de estar aqui. Sermos aqueles que estão vendo o começo de um movimento que o Senhor está para fazer através dessa igreja num novo tempo. Obrigado por isso. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra lançada nesse lugar. E nós queremos, Senhor, ter o coração aberto para recebê-la. Eu confesso, Senhor, que eu sou totalmente dependente de ti. Que sou só um galho na videira e que se não for pelo Senhor eu não frutifico. E aqui nós não estamos, Senhor, aqui no culto por causa de música, por causa de uma pessoa, de um pastor. Não, nós viemos encontrar com Deus que fala do lado de dentro. Mais uma vez, para a honra e glória do teu nome, por misericórdia da nossa vida, fala conosco. Faz essa palavra pregada há muito, Senhor, ganhar aquela pessoalidade, o toque pessoal, falar diretamente com cada um. Conecta o nosso espírito ao seu espírito e fala conosco. Faz chover sobre essa semente no nosso coração, uma chuva que faça com que ela cresça e frutifique como em terra boa. Eu quebro nesse ambiente tudo que pode tentar nos roubar essa palavra, tentar tirar o valor dessa palavra, tentar, Senhor, não nos deixar frutificar nela, Senhor, em nome de Jesus. Peço que o seu nome seja glorificado e o meu esquecido, que o Senhor cresça e que eu diminua, que tudo seja para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Irmão, eu gosto muito do The Chosen, mas de vez em quando eu fico com um pouco de medo de quem assiste The Chosen. A verdade é que eu tenho medo de quem assiste e não lê a Bíblia. Porque o The Chosen tem um monte de coisa que está na Bíblia e um monte de coisa que não está lá. E de vez em quando a gente pode confundir a novelinha com a verdade da Bíblia. E eu sei que recentemente eu fui lá no Instagram e eu fui seguir o Jesus do The Chosen no Instagram. E eu fiquei horrorizado, porque eu descobri que o nome dele não é Jesus. O nome dele é Jonathan. Até começa com J, mas eu estava na expectativa que fosse Jesus. E lá no Instagram dele, ele estava dando entrevista na televisão, tocando bateria, tocando carrom. Ele estava vestido como um ator, cheio de anéis, todo chique.
E aquele negócio, eu fiquei pensando, meu Deus, não é o Jesus que eu conheço. É interessante que as coisas vão entrando no nosso coração com tanta força que fica parecendo que o cara é Jesus mesmo, né? Meu irmão estava me contando que ele estava mexendo no Instagram outro dia e enquanto ele rolava a tela, apareceu uma daquelas propagandas patrocinadas e era o Jesus do The Chosen. E o Jesus do The Chosen falou com ele assim, posso falar com você? E ele falou, claro, claro, Jesus. E ele assistiu a propaganda toda porque era o Jesus do The Chosen. Ele ficou com medo de passar e não ouviu o que Jesus tinha para falar com ele. E a verdade é que algumas coisas vão entrando com tanta força. É claro, estou brincando, pode assistir o The Chosen, mas precisa ler Bíblia mesmo. E estou lá seguindo o Jonathan, né? Um cara top demais, Deus está usando na nossa geração. Mas algumas coisas realmente vão entrando na nossa vida, na nossa mente, na nossa cabeça. E chega um momento que quando você recebe a verdade de verdade, você quase se ofende. Porque acreditou numa coisa por tanto tempo. Vou te dar alguns exemplos de algumas coisas que não estão na Bíblia. De vez em quando eu vejo alguém falando. Por exemplo, na Bíblia não diz como Caim matou Abel. Eu já ouvi gente falando que ele deu uma pedrada no irmão, a Bíblia não diz isso. Outros falam que ele deu uma facada, e a Bíblia não diz como aconteceu. A Bíblia não diz que Davi era pequeno. A verdade é que a Bíblia diz que Saul, quando se levantou, no meio da turma, o maior batia no seu ombro, portanto Saul era bem alto. E diz que Davi entrou na armadura dele. Não fala que Davi não usou a armadura porque não coube nele, fala porque ele não sabia andar com aquilo, se movimentar. A Bíblia não diz que Jonas foi cuspido em Nínive. A Bíblia diz que ele foi cuspido numa praia e que a palavra do Senhor veio uma segunda vez dizendo, vá até Nínive. Poxa, se estava em Nínive, Deus não precisava mandar ir de novo. É porque não estava. E parece que se o peixe cuspiu o cara na praia errada, parece que o milagre fica menor. Não basta ele ter ficado 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Se errar a praia, o milagre não é de Deus. A Bíblia não fala nada sobre 3 reis magos. Ela fala sobre reis magos e 3 presentes. Ouro, mirra e incenso. Mas a gente acha que porque teve 3 presentes, a gente tinha 3 reis magos. E talvez a gente viu uma representação num filme, num desenho, e ficou assim na cabeça. A Bíblia não fala que Paulo caiu do cavalo, a Bíblia fala que ele caiu ao chão e que ele foi levado pela mão para dentro da cidade. E é interessante que sempre quando a gente está assistindo os filmes, normalmente você vai ver os discípulos de Jesus, aqueles homens velhos, né? E os discípulos eram com quase certeza meninos. Quando entram os 12 na cidade, por que eles pedem imposto apenas para Pedro e para Jesus? Porque o imposto do templo só era pago a partir dos 20 anos. Os outros deveriam ser adolescentes. Na época de Jesus, uma menina, ela estava pronta para se casar com entre 13 e 15 anos. Maria, quando teve Jesus, era uma adolescente. E agora nós estamos lendo um texto sobre a Santa Ceia. E a gente já imaginou, já pensou sobre isso muitas vezes. E talvez quando a gente pensa na Santa Ceia, a imagem que vem na nossa cabeça é essa, ou alguma coisa muito parecida com essa. Esse quadro é do Leonardo da Vinci, e ele é chamado A Última Ceia. E essa foi a forma como o Leonardo da Vinci representou a ceia do Senhor. Se você passar o próximo slide, você vai ver mais ou menos o que ele estava pensando. Você tem ali no meio um Jesus bem europeu. Você tem Tiago maior, Tomé está brigando com alguma coisa, Filipe fazendo alguma pergunta. Do outro lado você tem Bartolomeu, Tiago menor, André. E você tem Pedro falando alguma coisa no ouvido de João, provavelmente tentando representar aquela conversa. Pergunta para Jesus quem vai trair. Só que o problema é que o Judas Iscariotes está bem aqui embaixo, ouvindo tudo, de butuca. Na mão de Pedro tem uma faca. Talvez ele estava ainda já segurando a faca que ia cortar a orelha do Malco mais tarde, já pensando que ia poder usar ela para alguma coisa. Do outro lado de Jesus, você vai ver o Mateus, o Judas Tadeu e o Simão numa conversa paralela, talvez não prestando tanta atenção. E assim, talvez esteja assim na nossa cabeça. Mas olha, eu quero te mostrar uma coisa. Esse próximo slide apresenta para a gente o triclínio. O triclínio era o lugar onde eles faziam a ceia na época de Jesus.
É chamado de triclínio porque eram 3 divãs, você pode ver aqui, né? São 3 mesinhas baixas, e é chamado de tri por causa disso, e de clínio porque eles se reclinavam à mesa. Talvez você já leu em alguma versão da sua Bíblia, dizendo que alguém se reclinou à mesa. Então, essa é uma representação que o pessoal tem em Jerusalém. Se você for lá visitar, eles têm isso para vender, eles têm para mostrar. É uma representação que busca mostrar historicamente e culturalmente de forma assertiva como funcionava uma ceia naquela época. E aqui, no triclínio, você está vendo uma representação de como provavelmente a ceia aconteceu de verdade na noite com Jesus. Culturalmente, quando eles se assentavam para cear assim, eles tinham lugares de honra à mesa. Assim como a gente tinha, não sei se hoje tem na casa de todo mundo, que o pai sentava à cabeceira, também no triclínio existiam os lugares certos para se sentar. E eram 4 lugares. Eu não coloquei aqui em ordem de importância, mas só para a gente entender o que está acontecendo. No lugar que eu coloquei ali como número 1, estava a pessoa que preparou a ceia. A pessoa que olhou onde ia ser o lugar, que preparou o jantar, que preparou o cenáculo. E essa pessoa era aquela que tinha que lavar os pés. Ali no lugar número 2 ficava o líder da família, o cabeça da casa. Era o pai que se assentava ali. No caso da falta do pai, o irmão mais velho. No encontro de discípulos com seu mestre, ali estava o rabino, o mestre. E as 2 posições do lado do mestre, o número 3 e o número 4, eram posições de muita honra. No número 3 ficava a pessoa de muita confiança do mestre ou do pai. Era uma pessoa que para os rabinos era o seu escriba. Era uma pessoa muito amada, muito importante. E no número 4 ficava a pessoa homenageada da noite. Sempre o jantar tinha uma pessoa que estava sendo homenageada. Agora olha só, quando a gente começa a ler a Bíblia, olhando para como era a disposição de um jantar naquela época, a gente começa a conseguir descobrir quem estava em qual lugar. Primeiro em Lucas 8:22 está escrito: então Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a Páscoa para que comemos. Então nós sabemos que no número 1, o que preparar a Páscoa, a gente precisa ter Pedro ou João. Mas a gente sabe que João disse que estava recostado no peito do Senhor, portanto quem estava naquele lugar ali, Pedro. Número 2 também é fácil de saber, ali ficava o mestre e o rabino. E o mestre e o rabino desses discípulos era Jesus. Então no número 2 a gente tem Jesus. E é interessante que fica mais claro entender, por exemplo, quando a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, chega para Jesus e fala assim: mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Porque ela queria que eles estivessem nos lugares de destaque. No lado do número 3, a gente vai ter ali João. Por que João? Primeiro porque para se recostar no peito de Jesus, seria comum que ele se recostasse, porque o judeu comia com a mão direita e ele se reclinava sobre a mesa com a esquerda. Portanto, se João está ali reclinado com a esquerda, ele tinha facilidade de estar no peito de Jesus. Também você percebe, quando você lê os textos de João, que parece que João andava por aí com um caderninho. Ele é o que tem as maiores porções dos diálogos de Jesus. A conversa com a samaritana, com tantos diálogos. A conversa com Nicodemos, aqueles diálogos densos, com tanto detalhe. E agora no número 4, ficava a pessoa homenageada da noite. E o jantar só era servido quando o mestre, ele pegava o pão, molhava ou na sopa ou no vinho e entregava para a pessoa homenageada daquela noite. Portanto, a gente descobre que quem estava ali naquele lugar era Judas. Tudo começa a fazer um pouco mais de sentido quando a gente entende essas coisas. E é interessante saber que Jesus, na noite em que foi traído, ele escolheu o seu algoz, o seu quase carrasco, para homenagear.
Agora, se a gente volta para a imagem do triclínio, a gente começa a perceber com um pouco mais de facilidade o que estava acontecendo. Quando diz que Pedro deu um sinal para João para perguntar, e aí, quem é o traidor? Você vê que eles estão um de frente para o outro. E agora você percebe que João teve a facilidade de ir no peito de Jesus, porque estava reclinado com o braço esquerdo. E agora Jesus molha o pão, entrega para Judas, e Judas sai dali. E ninguém entende o que ele está fazendo, porque ele era o homenageado da noite. Jesus fala, o que você vai fazer, faz depressa. E as pessoas nem entenderam o que estava acontecendo. Faz muito mais sentido, fica muito mais lógico as coisas quando a gente vê por essa maneira. Sabe, irmão, o diabo é um mentiroso e um falsificador. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira e que ele nunca conseguiu se firmar na verdade. O problema é que quando a gente pensa em mentira, a gente vai logo naquelas mentiras cabeludas, horrorosas, mas o diabo, ele é um falsificador. A Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz. A mentira não chega fazendo careta, ela vem amaciada, próxima da verdade para tentar te conquistar. Você vê que o diabo no começo, ele pega uma mentira misturada com verdade para falar com Adão e com Eva. Com Eva, na verdade, ele diz, olha, Deus falou que se vocês comerem, vocês vão morrer. Nada disso, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. E existe um pouco de verdade, é verdade, o homem começou a conhecer bem e mal. O homem nem fisicamente morreu naquele momento, ele morreu espiritualmente. Mas porque era uma verdade falsificada, ela se tornava completamente uma mentira. E você vê o diabo como um imitador o tempo inteiro. Quando Arão joga o cajado e ele se torna uma serpente, ele traz os magos e faz a mesma coisa. Quando Moisés transforma água em sangue, ele traz os magos e faz a mesma coisa. E ele vem fazendo imitações e imitações. Em Apocalipse você vai perceber que existe uma trindade maligna. Uma forma do diabo tentar imitar Deus de forma oposta. Você tem o grande dragão, que é Satanás, uma representação maligna de Deus. Você tem o anticristo, que é a representação maligna do Cristo. E você tem o falso profeta, como uma representação do Espírito Santo e do profético. E eu leio um texto na Bíblia por muito tempo que ele me inculca, ele me deixa assim, meu Deus, como isso é possível? Ele está em Daniel 8:12. E ele diz, por causa da rebelião, o exército e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Esse chifre aí, provavelmente o anticristo. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. E toda vez que eu li esse texto, eu ficava pensando, meu Deus, como a verdade pode ser lançada por terra? Porque a gente entende verdade como uma coisa completa, uma coisa integral, e uma coisa, às vezes, até óbvia. Como é que o diabo vai ter poder de lançar a verdade por terra? Para você perder uma verdade, você não precisa apresentar uma mentira totalmente contrária, você precisa apenas poluí-la. Em Salmo 119, 160, a parte A do versículo diz, a soma da tua palavra é a verdade. Em outra tradução, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. Portanto, o diabo, para trazer uma mentira para nós, ele não precisa perder toda a verdade, ele pode só contar uma mentira bonitinha. Tem aparência de verdade, tem cara de verdade. As suas palavras são em tudo verdade. E a soma da tua palavra é a verdade. Quando o diabo tentou a Jesus, ele usou Bíblia, irmão. Assim está escrito. Mas agora Jesus vem e pega e diz, mas também está escrito. Porque a Bíblia pela metade, ela não é a verdade, é a soma. É olhar ela num todo. Agora, por que o diabo quer tanto falsificar? Porque o falso engana, ele tem a aparência. Imagine que eu chegasse aqui com uma nota de 100 falsa. Eu entrego na sua mão, ela é igualzinha. A aparência é a mesma, a textura é a mesma, o peso é o mesmo. Qualquer um que pega essa nota não consegue entender e perceber que ela é falsa.
A gente cai numa dessa, mas se eu ver que chegar aqui com uma nota de 150, ela pode ter o peso certo, a aparência certa, mas você não cai. Porque não tem verdade correspondente. Agora tem uma coisa que é igual para as duas notas. As duas não têm verdadeiro valor. Tem peso igual, textura igual, a imagem é igual, mas não vale. E quando o diabo nos apresenta uma verdade que parece com verdade, que pesa como verdade, que a gente sente como verdade, mas é uma mentira, ela perde o seu valor intrínseco. E o valor da verdade está em João 8,32. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, pensamentos que aparentam ser verdadeiros não têm o poder de libertar. E é esse o ataque que o diabo quer fazer nesse tempo, uma mentalidade bonitinha, piedosa, uma mentalidade até próximo da Bíblia, mas uma mentalidade de uma verdade incompleta que não liberta ninguém. Sabe uma coisa que o diabo tem atacado veementemente no nosso tempo? Cumprimento de papéis, hierarquia. O diabo quer destruir como a família se vê, como ela se entende. Por quê? Porque se a pessoa não cumpre o seu papel, ela também não cumpre o seu propósito. O céu é hierárquico. E para destruir cumprimento de papéis, o diabo vem e tenta colocar uma falsa humildade. Hoje em dia você vê as pessoas pedindo perdão por ser branco, irmão. É uma falsa humildade. Uma mentira, a gente tem que ter vergonha agora. Mas é lindo na mentalidade do mundo. A gente pensa, humildade. Quem é humilde nunca diz que é. Poxa, Moisés escrevendo o seu livro falou a respeito de si mesmo. Moisés era o homem mais humilde da terra. Algumas outras traduções, o homem mais manso. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Se quem é humilde não diz que é, Jesus mentiu. Porque ele falou que era, e ele era mesmo. A gente confunde de vez em quando humildade com pobreza. A gente vê alguém que é muito pobre e fala, nossa, ele é tão humilde. Irmão, você pode ter gente muito rica, muito humilde, como você pode ter gente muito pobre, muito orgulhoso. Humildade não tem nada a ver com isso. E quando você perde o lugar da hierarquia, você perde o lugar da honra. Porque você para de reconhecer que a pessoa deveria estar naquela posição, e você para de honrar. O diabo tem trocado honra por bajulação. Bajulação é elogio falso, por trás do elogio tem, eu quero um espaço, uma conexão, uma amizade, um título, alguma coisa. Enquanto honra é simplesmente reconhecer o valor do outro. E é assim que o diabo quer nos manter, falsificando as verdades para nos deixar numa mentalidade que não nos permita ser libertos de verdade. Agora veja bem, se eu te perguntar qual é o ensino central desse texto, talvez você vai me responder, olha, Jesus queria ensinar a servir um ao outro. Jesus queria ensinar que o maior é o que serve. Jesus queria ensinar humildade, verdade, tudo isso está no texto. Mas tem outras partes que às vezes a gente está deixando de lado, porque a gente não parou para se debruçar sobre o texto e saber de onde vem tudo isso que Jesus está ensinando. O texto não começa com uma bacia, com uma toalha e Jesus lavando pés. Por que Jesus se humilhou? O texto ensina. Jesus se humilhou baseado em 3 coisas. Primeiro, entendimento de tempo. Segundo, entendimento de poder e de autoridade. Terceiro, entendimento de origem, propósito e identidade. O texto começa, João 13:1, um pouco antes da festa da Páscoa,
sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Jesus era um homem que estava consciente de que aquele era o tempo que ele iria para o Pai, e por causa disso, ele se move em direção a uma bacia para lavar pés. Veja que Jesus não andou por aí, por todo o seu ministério, lavando pés, mas agora entendendo aquele tempo e o propósito daquele tempo, ele prepara uma mesa para ensinar uma lição importante para os seus discípulos. Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo: vocês não compreenderam o tempo da sua visitação. Jesus falou: ao que eu compararei essa geração? São como as crianças que nós tocamos músicas alegres, vocês não dançaram. Tocamos música triste, vocês não se lamentaram. Vocês não estão entendendo o tempo, vocês não estão entendendo a música que está tocando. A primeira coisa que a gente precisa saber para entrar num lugar de serviço, assim como Jesus entrou, é o tempo. Porque tem gente que não passou ainda pelo processo, não esperou o tempo certo. Tem gente lavando pés e é lindo, mas lavando no tempo errado. Tem gente servindo e isso é maravilhoso, mas é péssimo se for no tempo errado. Segunda coisa, João 13:3, Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder. Preste atenção, Jesus não se abaixou ali, porque ele ficou pensando: será que os discípulos estão me achando muito folgado? Esse tempo todo eles estão preparando as coisas para mim, eu estou andando como mestre, será que eles não estão se perguntando se algum dia eu não vou lavar pés? Não, a consciência de Cristo é: todo o poder, toda a autoridade já são minha, meu Pai me deu. Quantas vezes a gente entra num lugar de humilhação, mas não entra pela mentalidade correta, porque a gente está sendo apertado de todos os lados, porque a gente está com medo do que vão pensar sobre nós, e não porque realmente entendemos que estamos cheios de autoridade e de poder. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça, que nós somos o corpo de Cristo. E também diz que o diabo está debaixo dos pés do Senhor, ele está debaixo dos seus pés, irmão, você é o corpo. Nós estamos cheios de poder e autoridade para pregar a verdade. E muitas vezes temos entrado em alguns lugares sem o poder, sem a consciência. E aí a humildade, ela não está mais produzindo aquele serviço ao outro, mas uma mente de pequeninez. Tem gente se escondendo atrás do serviço, porque o serviço paga rápido. Você serve alguém, ele fala logo para você: muito obrigado. A resposta é na hora. Tem gente pegando todo tipo de necessidade, achando que é o seu chamado, porque paga rápido, e se esconderam naquele lugar. E a última coisa, João 13:3, Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus, que voltava para Deus. Jesus sabia a sua origem e sabia o seu destino. Jesus estava convicto da sua identidade, da sua filiação, de quem ele era. Jesus entendia o propósito, ele sabia por que ele estava fazendo aquilo ali. Ele não estava ali debaixo de uma pressão social. Ele não estava ali tentando se mostrar para alguém, ele não estava ali tentando fazer um teatro para os outros, não. Ele estava entendendo com clareza. Ele estava entendendo com clareza. E no versículo 11 diz assim: Jesus sabia quem iria traí-lo. O fato de Jesus entender sobre o tempo correto para lavar pés, o fato de Jesus saber que toda a autoridade, todo poder eram dele através do seu Pai, o fato dele entender seu destino, seu propósito, permitiu que lavasse os pés do seu traidor, sem perder
a sua identidade, sem se perder de quem era, sem se apequeninar. Se nós tivermos a consciência que vem antes do serviço, do propósito, do tempo, a gente vai conseguir servir até quem a gente achava que não merecia. A gente vai conseguir lavar pé até do inimigo. Quando Judas chega e beija Jesus, Jesus diz: ao que você vem, amigo. Jesus não mentia, ele não estava bajulando, ele considerava Judas amigo. Ele já sabia o que estava acontecendo, ele sabia o que Judas estava fazendo, mas ele ainda chamava ele de amigo. Portanto, o que Jesus faz quando ele começa a se humilhar e lavar pés, primeiro tem um fundamento nesse ambiente. E agora no versículo 12 tem uma frase maravilhosa: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Quando ele terminou de lavar os pés, ele não sentou no seu lugar com uma toalha no lombo. Primeiro ele vestiu a capa. E quando você olha para a Bíblia, você vê o que significa uma capa. Capa é símbolo de ministério. Capa é símbolo do profético. Eliseu está ali, ele está trabalhando com os bois. E o Senhor fala com Elias: olha, vai e unge Eliseu, profeta. Unge Jeú, rei sobre Israel. E unge Azael, rei sobre a Síria. E você vê que Elias não sai com um chifre de óleo. Ele encontra com Eliseu e ele simplesmente joga uma capa por cima dele e continua andando. Eliseu vai atrás dele e fala: ei, deixa eu só despedir dos meus pais. E Elias agora solta uma frase interessante, ele fala: vai e volta, porque você sabe o que eu te fiz. A capa tinha um significado, ele entendeu que ali Elias estava dizendo: cara, você é profeta agora como eu estou te chamando para me servir, para ser treinado por mim. Elias se encontra na frente do Jordão, ele está para atravessar, ele tira a capa e ele bate no Jordão, o símbolo do ministério, o símbolo do profético. O Jordão se abre, eles atravessam. Aí ele pergunta a Eliseu: o que você quer? Olha, eu quero porção dobrada do seu espírito. Você pediu coisa difícil, Eliseu. Mas faz o seguinte: se você vir quando eu for tirado de você, quer dizer que Deus respondeu a sua oração. Uma carruagem de fogo vem e separa os dois. Está aí outra coisa que a gente às vezes pensa errado. A gente acha que Elias subiu na carruagem. Não, a carruagem só vem e separa os dois, porque o Eliseu estava colado. Ele queria ver. Separa os dois, o rei de moinho vem, pega e leva Elias. E o que sobra? A capa. O símbolo. O manto do profeta. Eliseu volta, ele chega na frente do Jordão e o Jordão está fechado. E ele bate aquele mesmo manto, aquela mesma capa e ele diz: onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abre. Jesus não estava fazendo as coisas por acaso. As coisas que estão escritas na palavra do Senhor não estão ali por acaso. Está escrito lá que ele vestiu a sua capa por um motivo. Ele foi e serviu, mas agora ele voltou a se vestir do chamado, do ministério, do profético, do poderoso. E ele não pede: Pedrão, arreda aí, deixa eu ficar no lugar do lavador de pé, já estou lavando mesmo. Não, está escrito que ele voltou ao seu lugar, e o seu lugar era o lugar do mestre. Irmão, Deus nos chamou para servir, mas nem sempre é para você se manter no lugar do serviço. Deus precisa restaurar capas essa noite,
restaurar lugares, unções que ficaram perdidos, na mente apequeninada, naquele lugar do lava-pés, que não te permitiu sair dali. Sabe o que Elias falou? Enquanto ele estava naquela crise, ele falou: eu não sou melhor que os meus antepassados. A mente diminuiu, ficou pequena. Era o ministério dele ungir Azael e Jeú, mas ele não o fez. Quem fez foi Eliseu, que ficou com o manto, com a capa. Tem gente perdendo o manto, outras pessoas estão por aí carregando o manto que era nosso, porque nós não acreditamos na palavra do Senhor, porque a mente ficou pequena, porque no lugar do serviço a gente se diminuiu pela pressão social, com medo do que iam pensar sobre nós, porque a autoridade foi sendo retirada de nós, nós não voltamos a nos assentar nos nossos lugares. Mas Jesus não, ele voltou ao seu lugar, ele sentou-se de novo no lugar do mestre, ele foi corajoso o suficiente para sair do lugar de lavar pés e se assentar na cadeira do chefe, porque ele sabia que era chamado para ali, porque ele sabia que o seu propósito estava ali. Pega o versículo 12 para mim mais um pouquinho. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar. Então, diga então. Diga então. Preste atenção. Então lhes perguntou. Jesus não fez uma pergunta do lugar do servo. Ele fez a pergunta do lugar do mestre. Quantas vezes a nossa expectativa é que a nossa liderança venha fazer perguntas como servo: o que eu posso fazer para você? Como você gosta da igreja? Como você gosta da célula? Não, sua liderança precisa te fazer pergunta. Claro, a gente quer te ouvir, mas do lugar de autoridade. Meu irmão, não tem tábua redonda no céu. Deus não se assenta com os anjos, com os 24 anciãos e fala: vão votar, todo mundo tem o mesmo número de votos. Agora, isso não faz a sua liderança maior que você. Quem é maior na Trindade? O Pai, o Filho ou o Espírito? Mas eles decidiram andar um debaixo da autoridade do outro, porque cumprindo cada um seu propósito, nós temos o que temos aí. Esse ministério perfeito da Trindade, agindo em nós, nos salvando, nos restaurando. Alguém um dia me perguntou: Wolfgang, por que as decisões da igreja são tomadas pelo pastor e os pastores e não de baixo para cima? Eu achei aquilo até engraçado, porque é tão óbvio. É porque o céu quis assim, irmão. Quando Jesus escreveu a carta para as igrejas, ele não falou: ô igreja, ele falou: anjo, vem cá que eu vou te chamar na responsa. Porque quando a sua liderança te dá uma direção, quando a sua liderança decide alguma coisa, ela tem a honra de decidir, mas ela tem a responsabilidade de viver com aquela decisão. E o texto continua: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Jesus era humilde, irmão, mas ele sabia quem era. Eu sou mesmo. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Agora olha isso. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. De vez em quando surge um grupo rebelde na igreja, irmão, e a gente tem visto isso várias vezes acontecer.
alguém que acha que sabe mais que o pastor, alguém que sabe resolver todos os problemas da supervisão, alguém que acha que tem alguma coisa melhor do que as células para fazer, alguém que critica a igreja e sabe como resolver, alguém que é um teólogo mais inteligente que o pastor, e esses grupinhos vão se formando. E o triste do rebelde, sabe o que é, irmão? É que ele não vai embora, porque se rebelar, se fosse embora, mas ele tem que formar o clã do rebelde. O cara é anarquista, mas ele tem que ser líder do grupo dos anarquistas. É um cara que quer viver sem governo, mas quer ser o líder do sem governo. É por isso que o diabo teve que ser expulso do céu, porque o rebelde não vai embora. É por isso que Adão teve que ser expulso do Éden, o rebelde não quer ficar lá. Ele não quer concordar, ele não quer ajudar, ele não quer contribuir, mas ele quer ficar lá. E todas as vezes que você menospreza a sua liderança, todas as vezes que você menospreza a sua igreja, todas as vezes que você menospreza o seu pastor, a Bíblia ensinou que o enviado nunca é maior que quem enviou. Você está se diminuindo. É por isso que quando Davi se encontra com Saul na caverna, os homens dele estão falando: cara, chegou o tempo que Deus te falou. Ele falou que ia entregar os seus inimigos na sua mão. Você vai ser o novo rei. Está na hora, passa a faca. Davi corta o manto e o coração pesa. Porque Davi tinha um entendimento que a mesma unção que estava sobre Saul estava sobre ele. E que se ele não honrasse a unção de Samuel sobre Saul, ele desprezava a própria. Pessoas vivendo debaixo de uma liderança, recebendo da autoridade daquela liderança, e não conferindo honra a quem o mune, a quem o protege, a quem o estabelece, a quem o autoriza. Quando a gente vê, é coisa de louco, mas de vez em quando a gente faz isso. Versículo 17. Agora que vocês sabem estas coisas. Perceba, Jesus não falou esta coisa. Jesus não estava falando apenas de lavar o pé, Ele está falando do ensino completo. Ele está falando da verdade inteira. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. A verdade precisa ser praticada integralmente. Irmão, a gente precisa pegar bacias e lavar pés. Mas primeiro a gente tem que ter uma consciência de onde estamos saindo para nos posicionar ali. Porque senão a gente vai lá e se humilha tanto que a gente se perde naquele lugar. Serviço às vezes ir esconderijo, irmão. Jesus chegou na casa de Marta e Maria. Marta arrumou umas vasilhas para lavar. O homem estava na casa. Meu Deus. Agora ela chega e briga com Jesus. Ei, senhor, vai fazer nada? Marta, Marta. Olha, a Maria escolheu a parte boa. Ela se reclinou comigo. Eu não estou te falando para você não servir, mas a gente precisa saber a hora de lavar pés e a hora de se reclinar à mesa, no lugar de honra com Jesus. A hora de voltar para o nosso lugar, para o nosso chamado, para o nosso manto. Judas sentou na maior mesa de todos os tempos, no jantar mais importante de toda a história, do lado do maior mestre que jamais a humanidade verá, o Deus do universo lhe lavando os pés, e não compreendeu onde estava. E de vez em quando a gente está agindo como Judas, a gente está sentado na mesa do banquete batendo papo, não aprecia o alimento que está sendo servido, não entende o que está acontecendo, não se dobra ao ambiente.
O problema é que quem não entrega a honra no lugar da honra, não se beneficia dela. Jesus voltou para a sua terra em Cafarnaum. Quando chegou lá, ele falou: olha, o profeta só não é honrado na sua casa. Porque eles falaram: uai, esse aqui não é o Jesus, o filho do Zé, da Dona Maria? Não é ele que estudou aqui pelas nossas ruas? Eu vi ele brincando por aí. E está escrito que ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eles não se alimentaram do Cristo, porque não honraram como quem ele era. Irmão, tem gente que chega na igreja, no pastor, na liderança, em tudo que está sendo feito, e fala: é muito ruim. Essa igrejinha, esse pastorzinho, essa celulinha, essa visãozinha. E deixa eu falar uma coisa: é ruim mesmo. É ruim mesmo, porque você não se alimenta do verdadeiro poder que está ali. Talvez você está pensando: Wolfgang, essa pregação você está falando para a gente honrar. Não, irmão, eu estou indo para os Estados Unidos dia 10 de março. Eu nem vou ficar aqui para comer da honra que vocês estão entregando. Eu estou te falando para você comer do que a honra produz. Porque quando eu me perdi do evangelho, eu era crítico profissional de igreja, eu morei dentro da igreja. Eu sabia falar o que estava certo, o que estava errado. E no fim das contas eu achava que tudo aquilo era uma balela. Mas todas as vezes que eu pensava: todo mundo ali está mentindo, todo mundo está fingindo, eu tinha que olhar para dentro da minha casa, olhar para o meu pai, para minha mãe e falar: se todo mundo estiver mentindo, se nenhum for crente de verdade, tem dois que eu tenho certeza que são: seu pastor e sua pastora. Se nós reconhecermos, nós vamos nos alimentar disso. Romanos 13:7: paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. É tempo da gente voltar a pagar o que é devido a quem é devido. É tempo da gente parar de honrar mais o teólogo do YouTube, mais o cara que soltou uma frase de efeito no YouTube, do que o nosso pastor. É tempo da gente honrar no lugar correto o pastor, a pastora, a liderança, que tem colocado seus joelhos no chão e falar do seu nome todo dia. É tempo da gente dar honra no lugar certo e se alimentar de volta dela. 1 Timóteo 5,17: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Tempo de vivermos a verdade como ela é de verdade. Porque esse tipo de verdade, completo, liberta. A rebeldia, ela não vem, assim como o diabo não vem fazendo careta, ela não vem fazendo careta. Ela vai nascendo aos poucos. Talvez você pense: a igreja não é tão boa. O pastor não é tão inteligente assim. Eu acho que eu faria melhor. E aquilo vai começando a crescer uma raizinha, uma raizinha. É interessante que o rebelde, ele arruma um amiguinho rebelde. Daqui a pouco os dois estão ali, fazendo crescer aquele negócio. E no fim das contas você nem sabe como você se tornou tão amargo em relação a quem te cuida, a quem te serve, a quem está lavando seu pé, a quem está te preparando banquete. E aos líderes: ô Wolf, eu não sou líder de nada. Irmão, você é líder pelo menos de si mesmo. Se o despertador tocar lá na sua casa e você não levantar, ele não te empurra da cama. Você tem que no mínimo liderar a si mesmo. Então a todos os líderes. Está escrito em Juízes 9:8: certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha e reine sobre nós. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu fruto tão saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha e reine sobre nós. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores?
Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha e reine sobre nós. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Irmão, quando a videira não reina, quando a oliveira não reina, quando a figueira não reina, o espinheiro reina. Quando você vai na internet e vê um pastor maluco fazendo doideira aí, é um espinheiro que está reinando no lugar de alguém que Jesus chamou e disse não ao chamado. É alguém que talvez estava sentado no lugar, vestido a sua capa, mas tirou e nunca mais voltou para lá. Pessoas precisando de pastores. Pessoas querendo ouvir uma palavra profética. Pessoas que precisam aprender a se tornar adoradores, mas não tem quem o faça porque capas estão perdidas por aí. Mentes ficaram pequenininhas demais, amedrontadas com o mundo de hoje em dia. Porque falar a verdade hoje em dia é ofensivo, mas deixa eu te dizer, Jesus morreu para falar a verdade. Ele não se diminuiu, ele não se acovardou, ele não se amedrontou. É tempo de levantar os líderes corajosos novamente, que vão assumir o seu lugar, que não vão se importar com o que os outros estão pensando. Sim, líderes que vão saber a hora de lavar e servir pés, de se colocar em posição de humildade, mas que vão saber que humildade não é ficar o tempo inteiro, ficar pequenininho, não, é saber o seu lugar, sua identidade, é saber o seu poder, a sua autoridade.